Nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos, porque quando nós erramos, sofremos, mas também tiramos uma lição dele. De tudo que você já sofreu, passou, qual é a lição que você tira? Bom, nós estamos lendo a respeito dos reis de Israel, os seus erros, mais erros do que acertos. E nós podemos tirar lições do que nós estamos lendo para não cairmos nos mesmos erros que eles. Vamos, antes de tudo, pedir a direção de Deus. Hoje nós vamos meditar em 2 Reis, capítulo 16 e 17. Meu Deus, que o Senhor nos proteja de nós mesmos, porque às vezes a pessoa está tão preocupada, pensando que o inimigo dela é aquele que quer o mal dela, quando na verdade ela se torna o maior inimigo dela. O inimigo da nossa fé somos nós. É o nosso pensamento, são as dúvidas, os medos, receios. Mas eu peço em nome de Jesus que essas palavras, a palavra do Senhor, venha nos inspirar e venha nos fortalecer para que possamos nos manter firme na fé com o Senhor até o fim. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento aqui hoje. Amém. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até a seus filhos fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Comentário do 3. A corrupção espiritual em Judá causou grande sofrimento ao reino. O sacrifício de crianças ao deus Moloque era prática tão comum que o próprio rei sacrificou seus filhos no fogo, mesmo sabendo que isso era e é abominável aos olhos do Senhor Deus. Levíticos 18, 21, ele diz: e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Jeremias 19:5 diz: porque edificaram os altos a Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Deus pediu o filho a Abraão, Mas a ideia de Deus não era que Abraão sacrificasse o seu filho a ele, mas para que Abraão tirasse o filho do coração. Por isso que pela fé Abraão sacrificou sim Isaque, mas ele sacrificou no seu coração, quer dizer, ele estava colocando Isaque no lugar de Deus, então ele tirou Isaque do lugar de Deus. E graças a Deus por isso. Então, imagine, esse rei aqui, ele fez muitas coisas maldosas, sabendo que estava errado. No 4, também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejar e cercaram Acás, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, resistiu Elate, a Síria, e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos dos reis da Síria e das mãos do rei de Israel que se levantam contra mim. Quer dizer, ele está pedindo agora ajuda a um outro homem, mas ele poderia pedir a Deus, mas ele sabia que Deus não iria atendê-lo até pelo que ele estava fazendo. Engraçado, ele sacrificou os próprios filhos, que sacrifício enorme que ele fez para aquele deus Moloque ou Baal, mas cadê a resposta? Assim é os deuses desse mundo que não respondem. São de barro, são de pedra, são de metal, são de gesso, são de madeira, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem. Tem pernas, tem braços, mas não andam, não se movem. Quer dizer, assim também se torna a vida da pessoa. No 8. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. O comentário diz: Acás poderia ter mudado sua história se tivesse confiado em Deus. Em vez disso, se colocou em posição de servo do rei assírio
e ainda enviou de presente a ele parte do tesouro do templo do Altíssimo. Posteriormente, essa aliança fez Judá se tornar escravo da Síria. De nada adianta confiarmos a nossa vida a pessoas, pois o homem nada pode fazer para nos livrar. Somente o Todo-Poderoso tem o poder de nos colocar a salvo de qualquer perigo. A nossa aliança tem que ser com Ele, pois é do seu braço forte que vem o nosso socorro e a nossa salvação. Seguindo para o 9. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou e a levou cativo o povo de Quir e matou a Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz lhe tinha enviado de Damasco. Assim, o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Olha só, o próprio sacerdote, aceitando aquela idolatria, aqueles erros do rei Acaz. 12. Veio, pois, o rei de Damasco e viu o altar. E o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao altar, ao lado do altar, do lado do norte. E o rei Acaz ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas, e todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirá nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. Quer dizer, esse Urias, o sacerdote, fazia o que o rei ordenava e o que Deus mandava. Por isso que Deus mandou Isaías, Deus mandou Miqueias, Deus mandou Amós, Deus foi enviando, os seus com o objetivo de chamar a atenção, mas esses aí eram negados, esses aí eram excluídos e até corriam risco de morte por falar a verdade, falar o que Deus queria que fosse dito. 17. E o rei Acaz cortou as cintas das bases e de cima delas tomou a pia e tirou o mar de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura que para o sábado edificaram na casa e a entrada real externa retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Ora, o mais dos atos de Acaz e o que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acaz com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Resta saber se o filho dele vai seguir os passos do pai ou vai fazer o que é certo. Todos vão ter a mesma opção, seguir o bem ou seguir o mal. Segundo Reis 17. No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oseias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Síria, e Oseias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributo. Porém o rei da Síria chamou em Oseias conspiração, porque enviaram mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. E eu acho uma coisa engraçada, Eles preferiam pagar tributo aos outros reis do que servir a Deus, E servir a Deus com seus bens. Quer dizer, eles não serviam a Deus com seus bens, mas eram obrigados a servir aqueles reis idólatras, aqueles reis maus, Quer dizer, não fazia para Deus, mas fazia para o diabo. No 5. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos.
No ano nono de Oséias, o rei da Síria, tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fê-los habitar em Alá e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. O comentário daqui diz assim: Israel levado cativo. Depois de 3 anos de cerco e terrível opressão, Samaria se rendeu ao Império Assírio. Em 722 a.C., após anos de idolatria, corrupção e rebelião espiritual, o Reino do Norte se despediu da história. Muitos alertas haviam sido dados ao povo e aos reis por meio dos profetas, mas todos foram ignorados. Ao longo dos anos, a nação acumulou iniquidades e desprezou os termos da aliança com o Eterno. Você lembra nos vídeos anteriores que nós falamos sobre essa profecia do que iria acontecer? Então, agora chegou a hora de você ver o tanto de destruição que aconteceu. Quer dizer, poderia ter sido evitado? Sim, mas eles preferiram seguir o seu coração. No 7. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito e debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada, e levantaram para si estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. Então, quer dizer, tinha um objetivo eles fazerem aquilo, era provocar a ira a Deus. Então, quer dizer, o diabo, ele se aproveitava daquela carnalidade daquelas pessoas, dos reis, e então ele usava eles para desviar a nação de Deus. Até com o objetivo o diabo tinha de impedir que o Messias viesse. Como sabia, e os profetas sempre estavam falando que ele viria dali, também da linhagem de Judá, então o diabo se programa tentando impedir que a promessa, a palavra de Deus venha se cumprir. Até hoje ele não conseguiu, mas ele também não desiste. 12. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Então, aqui está o grande segredo. Lembra que João Batista e também o Senhor Jesus, ele falou muito sobre isso, o arrependimento. O arrependimento só acontece quando a pessoa reconhece que ela errou. Então, não há arrependimento se a pessoa não reconhecer os seus erros. Ela pode até se batizar nas águas, mas se ela não se arrependeu, então não houve verdadeiro arrependimento, houve remorso. O remorso é um sentimento de pesar pelo que fez, aí a pessoa chora, mas depois ela volta a cometer os mesmos erros. 14. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Sabe o que é endurecer a cerviz, endurecer o coração? Quer dizer, eles foram teimosos, eles permaneceram fazendo o que era errado e decidiram não fazer o que é certo. Por quê? Porque não se arrependeram. Quando há o arrependimento, há uma mudança. Seguindo 15. E rejeitaram seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. E seguiram a vaidade, tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque e adoraram perante todo o exército do céu
e serviram a Baal. O que é adorar diante ou perante todo o exército do céu? Quer dizer, o céu é a testemunha do erro que eles estavam cometendo, né? E quem criou os céus, quem criou as estrelas e toda a natureza? Foi o próprio Deus. Então, aquela natureza que Deus, a criação de Deus, via a criatura agora se corrompendo, testemunhava a perversão daquele povo. No 17, também fizeram passar pelo fogo a seus filhos, suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão somente a tribo de Judá. O comentário diz: deixaram todos os mandamentos. Israel teve muitas oportunidades de perceber seus erros, se arrepender e se voltar para Deus. No entanto, o povo optou por permanecer com dura cerviz, desprezando assim os estatutos do Altíssimo. O Senhor não ameaçava a nação, mas deixava claro que aquelas transgressões trariam consequências. A escravidão física e espiritual, por exemplo, foi um dos frutos colhidos por Israel quando se afastou do Senhor. Da mesma forma, muitas pessoas, embora conheçam a palavra, continuam resistindo em se submeter a ela. Por causa disso, o pecado prossegue separando-as da presença de Deus. Que a calamidade derramada sobre a nação de Israel no passado sirva para despertar o temor e tremor naqueles que andam nos mesmos caminhos que ela andou. A maior escravidão não é a física, né? Mas é a espiritual, a da mente. Quantos reclusos que conheceram a Deus e quando eles tiveram esse encontro com Deus, eles já não queriam mais sair do presídio, eles queriam estar lá para poder ajudar outras pessoas, quer dizer, a mente da pessoa transformada. Quem está ali e está preso fisicamente, também na mente, ela, por mais que se solte do presídio, vai continuar presa ao seu passado, às dores antigas. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se liberta de tudo. E ainda que o corpo esteja preso, mas a alma dela já se encontra livre. No 19, até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes, andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nabate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e os fez cometer um grande pecado. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até o dia de hoje. O comentário diz: rasgou Israel da casa de Davi. A ira de Deus é santa e justificável. Em nada se assemelha à ira dos homens. Ela veio como resposta às recusas do povo em atender a sua palavra. A indignação do Altíssimo é direcionada àqueles que voluntariamente insistem em lhe desobedecer e nunca a quem desconhece a sua palavra ou é obediente à sua voz. A única maneira de aplacar a ira do Eterno é se arrependendo com sinceridade. Exatamente o que Israel não fez, porque preferiu continuar na idolatria e na rebeldia. Com isso, mesmo sendo amada e escolhida, a nação experimentou uma destruição espantosa ao ser entregue aos inimigos. Deus não muda e continua com o mesmo caráter. Se não poupou aquela geração, pouparia hoje quem rejeita o sacrifício do seu filho? Sabe, eu vejo tudo que acontece nos dias de hoje como um copo se enchendo, né? Da iniquidade, do pecado, dos erros. E ele vai se enchendo, tá? Ele já está quase a transbordar. E quando isso acontecer, não tenha dúvida que muita coisa vai acontecer de ruim. Mas Deus avisou, né? Deus não foi injusto. Deus não chegou punindo aquele povo sem nenhuma razão. Não, Deus avisou, Deus orientou, Deus fez de tudo, né? Mandou um profeta, mandou outro, quer dizer, foram vários, mas a nenhum deles ele deu ouvidos. 24.
E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a mataram, porquanto não sabe o culto de Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Lembra? Só uma lembrança aqui, né? Haviam pessoas que permaneceram firmes, né? Os profetas disseram, não era toda a nação 100%, mas haviam pessoas que permaneceram firmes, mas elas pagaram também. Mas Deus as protegeu, Deus as conservou, né? Essas pessoas foram conservadas por Deus, ainda aquelas que se mantinham firmes com Deus. Foram, né, levadas para a Síria, mas lá continuaram a buscar a Deus. Por isso que também, você lembra que nós lemos que vinha a sentença contra Israel, mas também depois vinha a sentença contra a Síria. Quer dizer, a Síria fez o que fez, mas ela também vai pagar muito caro, porque é plantar e colher. Nós temos que estar sempre preocupados com o que estamos plantando contra os outros. Será que o que eu estou plantando contra os outros é injusto? Se for injusto, eu vou colher isso depois, mais tarde. Eu não quero colher o que é mal, então eu vou me preocupar em plantar tudo que é bom. No 29, porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sevarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adramaleque e Anameleque, deuses de Sefarvim. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhe faziam ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fizeram eles até o dia de hoje. Era para Jerusalém ver tudo isso e se guardar, mas agora você vai ver o que vai acontecer com eles lá em Jerusalém, né? É triste, mas é a realidade. Deus avisa, né? Eu vejo, por exemplo, os pastores, os bispos hoje falando ao povo: cuidado, olha, isso é pecado, isso é errado,
se conserte, se volte para Deus, se arrependa. E eu vejo as pessoas agindo como aquelas do passado, indiferentes ao que elas ouvem, indo à igreja religiosamente, mas não se entregando para Deus. As consequências vão ser duras, mas infelizmente é o que está escrito, já profetizado, é o que já aconteceu e acontece e irá acontecer sempre. Mas Deus sempre conserva um remanescente, pessoas que permanecem firmes até o fim. Você sabia que Israel ele quase perdeu a sua cultura, a sua linguagem? Você vai entender isso mais para frente. Tanto é que eles adquiriram o aramaico, né? Eles perderam a linguagem original, eles quase que já não usavam mais. O aramaico é tipo como se fosse o inglês dos dias de hoje, né? Bom, a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Que Deus continue abençoando você. Coloca nos comentários, ou se você tem alguma pergunta, ou o seu comentário que você queira acrescentar. E Deus abençoe. Fique bem.